Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Simões, CEO do Projeto CBR aqui. Bem-vindo a mais uma edição do Papo Pro CBR no nosso canal do YouTube. Hoje tenho novamente um grande amigo aqui no nosso canal, um cara que é empresário, palestrante, surfista, né? E que sabe tudo sobre fusão e aquisições, M&A, essa sigla você vai escutar muito, M&A, Mergers and Acquisitions. Então esse cara ele sabe muito disso porque ele passou por um processo dele na empresa que ele estava inserido, né? Então tenho aqui a grande satisfação de receber Hugo Jean Pardal. Todo mundo na automação conhece o Hugo, é impressionante. Onde você vai, o Hugo sai abraçando todo mundo, que ele conhece muita gente, né? Então, Hugo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado por ter aceito o convite de participar. Queria que você mesmo se apresentasse para rara ocasião de alguém ainda não te conhecer. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu costumo falar, aí não sabe o horário que vocês vão assistir esse vídeo, né? Eu sou o Hugo Pardal, o Jean foi por acaso lá, que minha família é Janine, meu pai enfiou um Jean. É difícil falar surfista, senão meus amigos vão falar, ih, faz uns 2 anos que eu não pego onda, mas é minha grande paixão, né? Eu sou apaixonado, mas eu costumo falar que a gente vai perdendo a nossa identidade ao longo das empresas, dos cargos. No fundo, eu sou vendedor. Talvez nem perdendo, mas assimilando novas características. Né? Novas oportunidades e novos desafios, mas no fundo, cara, meu DNA eu sou vendedor, cara. Eu sou vendedor. E antes de mais nada, né? Nascido e criado em São Paulo, né? Que isso aqui é uma selva de pedra. Nasci e pai de 2 filhas, né? Quer dizer, 2 de 2 pernas e 2 de 4 patas, né? Tem filhos pets também? Tenho 2 gatas, né? Casado com a Fafá Soares, né? A gente tem também vários projetos aí em conjunto, né? Legal. E é isso aí, não sei se Muito tem bacana. mais alguma coisa. Uma coisa interessante, né? Falou surfista, mas na realidade uma coisa que era a minha grande paixão, eu fazia história em quadrinhos, eu desenhava, isso me ajudou cara, muito. Não é possível, o cara é multitalentoso aqui, como que pode isso? Cara, eu desenhava e eu era a minha grande paixão, né? E aí um dia eu falei, putz, cara, isso aqui não dá grana, tenho que trabalhar, né? Bacana, mas ainda faz alguma coisa de... Cara, não mais, a minha filha desenha, minha filha já vem nessa geração de desenhar no tablet, né, numa mesa, eu comprei uma mesa para ela, mas aquela história que você fala, o dia que eu der uma parada, eu vou montar um estúdio e voltar a desenhar, com todas as tecnologias eu quero me aprofundar nisso, mas cara, minha grande paixão, assim, eu tive trabalho exposto em Cuba, Espanha, Portugal... Isso, esse lance do movimento de quadrinhos, banda de rock no Brasil, poesia, esse movimento. Eu tô assombrado, não conhecia esse lance. Cara, muito isso. Eu rodava o Brasil assim, nos eventos, enfim, tinha uma gibiteca aqui em São Paulo, tinham vários eventos, fazia parte, igual existe lá, a CBR, a FRAC, enfim, tinha uma associação dos quadrinistas de São Paulo, eu fazia parte, era um movimento, né? Você tem no seu Instagram ou algum lugar que você pode postar isso, o que você postou, pra gente que vê esse trabalho que cara, você tem? Eu já postei muita coisa, teve um dos últimos trabalhos que eu fiz, tinha aquela banda Los Hermanos da Ana Júlia, teve uma das músicas deles que eu fiz uma história em quadrinhos do Pierrot Apaixonado. Muito bom. E capa de revista, assim, mas era sempre um cenário alternativo. Inclusive, tem alguns documentários chamados Fanzineiros do Século Passado. Aí tem lá a história desse movimento, acho que nos 2 primeiros episódios tem eu lá, falando umas besteiras, dando umas entrevistas. Cara, eu quero ver legal. Isso aí. Um dia você vai ter que mandar isso, legal, ou se você publicar, me manda o link. Putz, quero muito conhecer essa outra faceta sua aqui. Cara, é muito legal isso, porque acho que enriquece a gente no sentido criativo e no sentido empresarial, cara, porque aconteceu muito isso, porque não tinha esse lance de tecnologia e tal, então tinha que fazer as coisas meio manualmente, porque eu sou da época da máquina de escrever, né? Sim. E essas revistas eram isso, né? A gente batia na máquina de escrever, cortava e fazia a diagramação com as tesouras, tinha Photoshop, não tinha. Tudo... Muito legal, cara. Caramba, só foi a introdução ainda, Daniel. Então, e a gente pegar esse... Quando que você entrou na automação? Aí você deixou dos gibis, mas e automação nessa época aí, sei lá, era máquina registradora, né? Não, era máquina de escrever mesmo. Posso contar um pouco então a minha história? Sim, lógico, vamos lá, desde o começo. Cara, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 9 anos. Nossa, 9 anos de idade, a galera, na realidade, por que eu comecei a trabalhar?
a galera da minha rua, que a gente vivia na rua, jogando, né, empinando pipa, jogando bolinha, bola, futebol, ia pra escola, voltar da escola, né, ia curtir com a galera. A galera era um bairro mais humilde, precisava de grana, a galera foi trabalhar numa fábrica de correntinha, que a gente ganhava por produção. Tinha que fazer as correntinhas, os fechos. Aí tal. Realmente era um trabalho infantil. Aí eu fui pra estar com a galera. E aí depois foi interessante que eu não sei se você pegou a época, tinha os bonequinhos do Rambo. O cara pegava algum trabalho lá, ele pegou a produção dos bonequinhos do Rambo. Aí eu montava as perninhas. e pincelava assim, né? Jogava na tinta. Aí é que eu falo o lance do dom, né? Do lance dos quadrinhos e tal. Aí o cara falou, mas você sabe pintar? Então você mergulhava e a botinha... Fazia o contorno. Aí tinha que vir com o pincel, aí eu fui promovido, eu fazia esse contorno. Isso com quantos anos aí? Cara, eu tinha 9, 10, né? Só que aí o que aconteceu? Cara, tinta, né? Alergia, sei lá, eu sou muito sensível a isso. Aí eu, falando com a minha mãe e tal... Aí minha madrinha falou, e aí eu queria saber da grana, né? Comecei a gostar, né? Minha madrinha falou assim, não, o dinheiro que você ganha eu vou te dar, você não tem que ir trabalhar. Nós vamos sair lá trabalhar. Aí eu parei, né? Não fui, né? Não podia ter sido um mega empresário dos bonequinhos de Rambo, né? Aí com 11 anos, aquela coisa já me incomodava, eu queria trabalhar, eu gostei, né? Meu pai tinha uma marcenaria. Meu pai também na realidade a minha grande inspiração é meu pai era um mega empreendedor, meu pai é falecido, meu pai via um galpão, eu vou alugar para montar uma fábrica, eu vou alugar para montar alguma coisa. Ele já via aquilo pronto, né? Meu pai era aqueles vendedor raiz e empresário, empreendedor loucaço, né? Aí o que aconteceu? Foi legal porque eu fui trabalhar no escritório. E aquele lance de escritório, era a máquina de escrever. Contabilidade. Ele tinha a marcenaria, eu trabalhava na área administrativa. Pedidos, né? Administrar os pedidos. Cliente, foi legal. Aí picou, né? O bichinho picou. Começou a vender. Aí meu pai falou, você tá atendendo o telefone, vende. Pô. Né? Então, cara, aí comissão... Começou a fechar uns pedidos bacanas lá. Aí comprei um aparelho de som. Tanto que quando eu fiz 18 eu já tinha meu carro, né? Caramba, então, muito legal isso. Foi muito louco. E então isso foi muito legal, porque eu, né, digitava lá na máquina de escrever, aprendi na raça, nunca fiz curso de datilografia, que era o grande... lance, todo mundo tinha que ter um curso de datilografia. Eu fui na prática. E meu pai era um monstro, né? Aí eu fui aprendendo com a minha mãe trabalha, minha mãe ia à tarde pra lá, né? Minha mãe era guerreirona também. E aí a gente teve muito problema de assalto na empresa, meu pai ajudava muito a galera da favela e tal, e a galera que ele ajudou, né? Deu umas faqueadas nas costas dele, coisas da vida. E aí o que aconteceu? A gente mudou muito também em função desses roubos. Aí um dia roubaram minha casa, que a minha casa era próximo da empresa. Aí a gente mudou, a gente era do bairro do Jabaquara, fomos pro bairro da Saúde. E aí a empresa foi para Água Rasa, cara, do outro lado de São Paulo. E aí foi onde entra a minha história com tecnologia, né? Quando eu fiz 15 anos, né? Eu fui fazer colegial técnico. Tudo isso 15 anos. Entendeu? É muito cedo, começou muito cedo. Eu peguei. E aí, conclusão, também pela galera, eu não gostava, nem sabia o que era, eu queria fazer, acho que publicidade, eu curtia por causa dos desenhos. Mais a sua área ali dos desenhos. Mas aí a galera, meus amigos, foram fazer PD, processamento de dados. Era o curso de PDD, né? PD, era processamento de dados na FECAP, Álvares Penteado. Aí COBOL, DBase, Lotus 1, 2, 3... E então aí eu fui lá trabalhar. Aí o que aconteceu? Aquele lance, a empresa do meu pai mudou de novo, enfim. Eu falei, pai, putz, sou apaixonado, estamos aqui e tal, mas, cara, eu vou seguir minha vida. E aí eu mandei um currículo, que era muito famoso, tinha uma agência, que antigamente era tudo, hoje não era LinkedIn, né? Mandava para uma agência que intermediava. E mandava pelo correio o currículo. Nem só correio, debaixo das portas, né? No centro de São Paulo, essa agência era no centro de São Paulo. Aí, conclusão, me chamaram e eu coloquei focado para ser programador de COBOL. Então, você já tinha o curso lá. E eu queria programar em COBOL, era 4 contos salário, eu ganhava 500 mil reais só. Já era uma coisa no hype ali que pagava bem, né? Era uma mega grana, aí me chamaram, falei, opa,
Aí falou, ó, o seguinte, a gente tinha exclusividade, que era o banco Unibanco, se eu não me engano, o Bradesco, sei lá. Mas eu tô te chamando porque você tem um perfil comercial e tem uma empresa de tecnologia e criando uma equipe comercial. Falei, vamos ver. Eu queria saber da grana. E aí era a PCI. Quem que era a PCI? Foi quando acabou a divisão de máquina de escrever da IBM, a PCI que produzia as máquinas em Manaus, né? Era como se fosse a IBM que virou a PCI e a IBM foi para a área dos PCs. E aí eu virei promotor de vendas. E a gente ficava nos mapping, lembra? Chegou a pegar a época do mapping? Então eles vendiam para o varejo e aí eu era um promotor de vendas. Eu ficava nas lojas demonstrando as máquinas de escrever. E aí, cara, que é um lance muito louco. Eu conheci, não sei se você conheceu, Daniel, Amiga Commodore. Um computador Commodore. Era o que o Hans Donner lá na Globo usava para editar lá a Globeleza. Eu não tinha PC. Eu nunca usei esse, mas eu cheguei na época dos CP500, esses caras aí. Mas esse cara já era gráfico. Se ligar na TV. Cara, então foi uma experiência, porque aí eu fui pulando, fui crescendo dentro da empresa e me colocaram no mapa em Praça Ramos, que é em frente ao Teatro Municipal, que agora dói o coração, né? Fechou aquele prédio lá, né? E então, o que isso me trouxe? Cara, tudo que é hacker, os loucos de São Paulo, ia tudo lá. Eles iam lá para ver o computador. Ver o computador e trazer os joguinhos, era tudo disquete. Ninguém tinha na casa, né? Era muito caro ter computador na casa. Então os caras também traziam os disquete e tal. E aí eu fui um dos primeiros piratas do Brasil, que eu copiava e saia vendendo. E tinha o print acho que nem a noção de pirataria existia ainda. Nem sabia. Eu vou copiar e passar. E não é todo mundo que sabia copiar um disquete, né? Que era os de 5 1/4, grandão. Era a linha de comando, né? Você tinha que digitar um... Nem lembro, copy, asterisco, ponto, enfim. Aí... Eu vendi muito, cara, o Print Master, que era um software de fazer faixa. Que era na impressora matricial, que dobrava e virava uma faixa. Queimava a cabeça da impressora, isso aí. Não existia, cara, não existia esse lance de pintar fachada. Os caras imprimiam esse negócio em matricial e colavam nas fachadas das lojas. Ou para uma promoção, sei lá, vendo carne nesse software. Eu lembro desse software aí, usei muito e vi muita impressora sendo queimada, porque o cara ficava imprimindo um banho atrás do outro. Aí, cara, foi um lance muito louco, porque aí entra o lance do movimento dos quadrinhos também. E das bandas, porque eu fazia as histórias em quadrinhos, eu fazia fanzine, né, que eram as revistas independentes. E aí, começou com desenho, daqui a pouco poesia, e começou com bandas. Então, na época, os caras mandavam para divulgar nas revistas. Isso tudo se fazia no seu tempo livre ali, depois do trampo. Cara, uma história muito... No documentário lá dos fanzineiros, eu explico, tem umas paradas muito loucas que eu usava até o correio lá da empresa para mandar, porque era caro, né? Sim. E eu fazia à noite, cara. Eu virava às vezes noite lá desenhando. Mas era uma paixão, né? Não, cara, era amor. Como... Não, amor, lindo. Aquilo era... Não via a hora de chegar em casa pra desenhar. Você tem que voltar a desenhar, cara. Eu pretendo, assim, sei lá. Ou fazer alguma coisa. Eu sempre tive essa pegada de que eu cara, eu quero fazer um personagem. Né? Eu sou doente, assim, por a história dos personagens, do Disney, sei lá, o Will Eisner, os caras nacionais, né? Os Piratas do Tietê, do Laerte, Chiclete com Banana lá do Angeli, do Glauco, Geraldão. Sou apaixonado. Eu conheci muito. Meu grande lance foi que eu conheci esses caras. Que bacana. E era uma puta experiência. Aí o que rolou? Rolou que todo mundo do Brasil, das bandas de rock, por que o Hugo tem network? Os caras chegavam lá, quem que é o Hugo? Não tinha telefone. chegava na loja lá. Hugo. Tinha os vendedores do MAP, já sabiam, né? Então os caras me achavam. Aí já era uma época que eu tava com 17 para 18 anos, então já tinha carro. Então eu pegava os caras e eu levava eles nas lojas além das lojas, que também era hoje tudo é fácil, mas na época os caras não sabiam onde eram as lojas e principalmente as casas de shows e as gravadoras. Você fazia um tour, apresentava para eles São Paulo. E os caras vinham com as fitas demo e os caras deixavam. Mas deve ter ajudado muita gente, então. Cara, muito. Aí o que aconteceu? Aí, como eu também vivia em casa de show de segunda a segunda. Tinha um movimento, tinha um rolê legal também, né? Aí eu levava os caras, eu conhecia já o dono, então ele ia lá levar as fitas. Esse cara aqui vai despontar. E só louco, cara.
que são loucos. Algumas, Planet Hemp tava começando, eu tive contato com os caras, Pato Fu, sei lá, um monte de nego ficou famoso depois. Outras bandas, um movimento ali. Então, cara, aí começou a chegar os hackers ali também. E não existia Windows, cara. Não existia. Não existia, era só DOS, que o computador ele era vendido pelo DOS. Era DOS 6.0, depois 6.1, 6.2, acho que parou no 6.3. Sim. Tem que dar um Google aí. Eu lembro dessa época, assim, o pessoal comprava computador imaginando que o computador ia resolver a vida dele como se ele enfiasse as notas num orifício assim, ele já processasse tudo. Aí você tinha que conhecer. Não, eles não tinham noção que tinha que ter um programa. Eles achavam que só comprando o computador a coisa ia ser resolvida, não se sabe como, né? Então, e aí que entrou o lance também, porque tinha as máquinas de escrever, fax, né, que a empresa tinha, os fax. Cara, a linha de tecnologia, né, da época, um monte de coisa, os suprimentos das máquinas de escrever, as fitas matriciais compatíveis, e a galera também, porque foi uma puta escola para mim, os caras que montaram o primeiro call center, o primeiro call center 0800 da IBM, foram meus chefes assim, não existia esse lance, vamos arrastar a mesa... Vamos pôr um telefone exclusivo, ou era a mesma linha que... Sim. Aí os caras foram descobrindo esse lance de atendimento. E as histórias, né, cara, assim, que os caras contavam, porque eram aqueles vendedores raiz, que o cara virou gerente, diretor, aí os caras contavam essa história e, cara, aquilo me fascinava. Que nem quando eu fui promovido a executivo de negócios, o meu chefe me ensinava, a barba assim... era alinhado, né? Tinha essa preocupação. Tinha a apostila da IBM, né? Que a gente tinha que seguir com o nó da gravata, como você tinha que se comportar, né? Depois eu descambei, né? Fiquei mais louco, mas na época era todo... Você vê aí, hoje acho que é difícil uma empresa ter um código de conduta tão rigoroso assim que interfira até na vestimenta ou como o cara faz a barba, né? Porque é isso que eu vejo hoje, cara, que me ajudou nas empresas por onde eu passei, que era os processos e principalmente a preocupação do revendedor que vai levar a imagem, a sua imagem. Sim. Então, no caso da IBM, a Olivetti, eles tinham os autorizados, concessionários autorizados. Os caras, para se tornarem autorizados, eles pagavam uma bala. Porque realmente tinha todo um material, né, um código, treinamento, showroom de produto que os caras tinham que comprar, né, e os caras também ganharam muita grana nesses concessionários porque seguiram a cartilha, né? Então, cara, é muito louco essas histórias. Eu tô aqui, já minha cabeça tá... Então você pegou, tipo, até a fase aí da automação comercial, que era máquina registradora, que bem dizer, não tinha quase automação nenhuma. Eu travei lá atrás, vou tentar dar uma acelerada. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, assim, aí vem o Windows... Tá. Aí tem uma história muito louca que os caras mandavam as máquinas, não tinha kit multimídia as máquinas. E lembra, Sound Blast, era comprava as caixinhas top, o kit fora, você tinha que instalar tal. A placa encaixava, não. Aí a empresa lá fez uma parceria com a Mozart, chamava Kit Mozart, né? Ou Mozart, som Mozart. Cara, eles mandavam, vendia de pancada, 5.000 máquinas e tal. Cara, aí a gente fez um treinamento num feriado para instalar esse kit e fazer um upgrade do Windows 3.1 para 3.11 Workgroups. Tá. Cara, nunca sai da minha mente. Eram 13 CDs do Windows. Acabou. Se você aperta um botão, some, aí você tem que voltar pro primeiro, cara. E aí, quando você terminava de instalar, ele falava plim, 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 som de jack. Meu Deus, até hoje eu durmo, às vezes eu tenho um pesadelo. Porque foi mais de 2.000 máquinas, a gente lá debaixo de um calor de 40 graus no MAP, na central do MAP. Eu fui de bermuda e regata, o cara, não pode, você tem que estar de calça. Então, essas histórias, cara, assim, a gente foi muito louca isso. E aí eu fui promovido a executivo, né? E aí foi muito legal porque eu vivi essa história da IBM, as grandes histórias antigas da IBM, as condutas. E foi muito legal porque a gente pegou as distribuições. Então eu fui o primeiro cara a catar um computador e colocar na prateleira de um supermercado para vender. Pro Extra. Eles vendiam no supermercado na prateleira? Fotótica, as lojas de informática. Então era um lance, as loucuras que a gente fazia.
Era um lance que vendia a máquina no final de semana no jornal. Então as revendas faziam uma propaganda no jornal e aí tinha as revendas top 100 da IBM. Cara, eu tenho mais sorte que juízo. Eu comecei a atender o number one, quer dizer, ele virou o number one. O cara era muito agressivo, era uma revenda do Rio Grande do Sul. E aí uma das loucuras que eu já fiz, assim, como você tinha que mandar máquina, não tinha esse lance de drop, né, e-commerce, nada disso. Então o cara tinha que ter as máquinas físicas na loja, o cliente saía da loja com a máquina. E a revenda não tinha que ter a máquina. Cara, tinha os lances também financeiros, a revenda tinha que pagar, tinha aquelas burocracias. E tinha uma das minhas maiores revendas de São Paulo, tava devendo, aí paguei, tô indo aí buscar. 4 horas da tarde, parou a expedição e tal. Nossa. E o caminhão na porta. Aí eu fui lá no estoque. Carregou as máquinas. Eu falei, os caras, nós não podemos, acabou, norma, né? Aí eu falei assim, cara, qual que é o pallet? Aquele lá. Aí fui na empilhadeira. Sexta-feira, beleza. Cara, o cara vendeu, sei lá, 300 máquinas no final de semana. Segunda-feira tinha aquele lance, né? Não tinha esse negócio de home. Você tinha que estar na empresa cedinho e tal. Cara, sei lá, 8 horas da manhã, na portaria já. O controller quer falar com você. Puta, o cara me arrebentou. Você é louco! Você pilotou, não sei o que. Isso aí é a CIPA, né? Tem a CIPA, né? Você tem que ter curso, tá? Não, me arrebentou, beleza. Não nada errado, mas... Aí passei por a primeira enrabada, né? Aí vinha a segunda, falei, puta, meu chefe, né? Agora é meu chefe. Aí meu chefe, aí na hora que eu entrei nas salas, puta, sala gigante, né? Tinha as salinhas, né, do chefe, o chefe já, vem aqui. Falei, nossa, ferrou. Quando eu entro, ele fala, parabéns, tem que vender mesmo. Isso aí, não perde a venda. Então, cara, eu vivi tudo isso da criação, né, da máquina de escrever para os computadores. Eu passei por todo esse processo. E para piorar a situação, eu saí da IBM, né, que era PCI, eu fui para a Olivetti. E por que eu cheguei na Olivetti? Aí que entra a minha história com a automação comercial, que foi uma mega escola. Por que eu fui para a Olivetti? Porque a IBM tinha as impressoras da Lexmark. Tá. E aí a Olivetti, que tinha acabado com as divisões de máquina de escrever, estava fechando. Eu peguei o fechamento da fábrica em Guarulhos. E aí eles queriam retomar a área de impressoras, tecnologia, computadores e tal. E aí eu fui contratado e passei por um mega processo. Na realidade, assim, eu vejo coisas da vida. Quando eu estava ainda na PCI, cara, eu ia virar executivo na Sony, que era a empresa... E eu saí de férias, eu podia ter avisado o cara, né? Cara, eu fui promovido aqui, vocês querem me contratar, eu tô de férias. Quando eu voltar, e a imaturidade de não querer falar pro cara, e a Sony... E aí eu fui pro Olivetti. E aí, conclusão, quando eu cheguei lá, cara, eu sempre fui esse cara louco de ideias, de... Aí o gerente pegava minhas ideias e passava pros parceiros dele lá, pros gerentes e tal. Eu falei, caramba, meu, isso... E aquela história, eu era muito inquieto. Eu falei, eu vou embora. E tinha minhas amizades com a galera. Eu falei, cara, eu vou embora, eu não aguento, os caras roubam minhas ideias e tal. Aí o Gino Santoro, né, que é um grande parceiro, eu e ele, a gente trouxe a Sami pro Brasil. Depois eu conto essa história. Aí o Gino falou, não, cara, vem trabalhar comigo. E o Gino, ele era de uma área de integradores, de vender para o governo impressoras, matriciais e tal. E a Olivetti, ela tinha uma impressora chamada PR4, que era uma impressora de cupom, híbrida, né? De cheque e cupom. Para banco. Era, na realidade, PR45 lá atrás. E não, vendia para Itautec. O famoso que todo mundo hoje fala que é o white label, é o OEM, né? Que é o Original Equipment Manufacturing. Né? Você produzir alguma coisa com o logo de alguém ou personalizado para alguém. Que hoje em software é o white label. Aí, cara, foi uma mega escola, porque aí a Olivetti tinha feito phase-out dessa máquina e estava lançando a PR4, só tinha que homologar o módulo fiscal. Cara, aí foi uma escola, porque tinha o módulo da Corisco. Era muito fechado esse mercado. Era um mercado fechado. Das registradoras aí. E aí, o que rolou? Porque quando você perguntou de registradora, cara, foi uma escola. Por quê?
A Olivetti fornecia para ou tentava fornecer, aí a Epson dominou esse mercado de 2 estações, com a 675. Então aí a gente, e os caras queriam o produto tal, e a gente não tinha, aí legal, agora a Olivetti vai ter o produto, tinha que produzir, PPB, enfim, e homologar a base fiscal. E então foi uma mega escola, por quê? Para quem que eu vendia? Para Zantes, para Sueda, para IBM, para Procomp, tudo OEM. OEM, para Bematec, para todas as marcas, os fabricantes, e tinha algumas. Antes era uma software house, né? Sim. Então, quando começou todo esse ecossistema de software house, revenda, cara, eu tava lá. Acho que talvez até não existisse muito aí a figura da software house, né? Era o integrador e principalmente em cima da máquina, né? A máquina fazia tudo, né? Não, mas, por exemplo, você pegava a Unisys, que atendia o Carrefour, cara, era muito louco. Então, assim, eu sempre também fui muito próximo da engenharia, da galera, que eu mexi com hardware, minha história sempre foi hardware. Então eu tava junto com a galera da engenharia, e aí eu também tava na engenharia dos caras. Então, cara, eu vi urna eletrônica. Bacana, tudo nascendo. Eu vi tudo nascendo, autoatendimento, porque na Bematec eu vendia os mecanismos para os fabricantes de autoatendimento, as empresas de estacionamento, porque eu vendia os módulos para os integradores. Então eu sempre atendi integradores. E aí que você perguntou das MRs, né? Foi muito louco, porque eu conheci o seu Félix, o fundador da Sueda. Ele tinha uma Batcaverna que não era todo mundo que tinha um acesso, que ele não ia para a rua comer. Ele tinha um restaurante dentro da Sueda. Nossa. E não era todo mundo que ia lá. Aí eu tinha esse privilégio. E aquelas histórias da FRAC, por exemplo, quando tava ali bem no início, cara, a gente assumiu uma diretoria da FRAC, assim, a gente chegou, o seu Félix estava no telefone e falou, tá o pessoal da Olivetti chegando aqui, vão ser diretores. Coisa começando, um cara do porte dele investindo, né? E aí foi legal que eu conheci o seu Mendes, da Data Regis. Então eu conheci todos os dinossauros da automação. Que legal. E a galera da engenharia, os caras de produto. Então foi uma mega escola. Eu peguei nascendo tudo isso. E aí que eu também vejo um lance, que eu era moleque, jovem. Eu tinha 18, 19 anos. E os italianos, quando vinham pro Brasil, falavam... Dino, né? Eu sempre tive a oportunidade de falar italiano, pagavam, né? E meu sonho, porque agora eu preciso aprender italiano, né? Mas eu não aprendi lá na Olivetti. E ele falou, cara, o Hugo é muito novo para atender esse nível de clientes, tal. Corporativos, né? Esses megas. Cara, a gente pegou um contrato do BBV, que virou Bradesco, cara, nem sei quantos zero tinham, porque era toda automação. E a Olivetti fazia automação dos Correios. Nossa, cara, é pancada. Só contratos gigantes. Gigantes. Então eu vim dessa escola, a gente já atendia esses mega clientes. E eu tive uma escola maior ainda, por quê? Cara, eu era inquieto, queria fazer negócio, governo, grandes projetos. E tinha um tiozinho, seu Enio, falecido. O seu Enio, ele tinha 50 anos de Olivetti. Nossa. E eu me batia com ele nos clientes. E o seu Enio tinha um contrato que ele tinha... os clientes eram dele, Santander, Tribunal de... Enfim, Bradesco. Aí o Gino chegou pra mim e falou, Hugo, para de ser bobo, encosta no seu Enio. Cara, aí foi uma escola, porque eu entrava no carro com o veinho. Nunca vi, 7 da manhã, cara, era, sei lá, 9 da noite, tava lá. E o cara trabalhava, então... E porque o seu Enio, o cara que era o presidente, sei lá, do Bradesco... Recebia ele. Era o office boy na época que ele trabalhava, então ele conhecia todo mundo, cara. Tanto, isso também para mim foi um grande referencial, porque quando o seu Enio faleceu, cara, tinha um monte de coroa de flor do Bradesco, do Santander, de tudo que é empresa... dando as condolências, né? Então, cara, aquela coisa quero ser igual esse velho aí, né? Construir essa carreira, assim, de ser reconhecido, né? E respeitado, né? Então, esse foi meu contato, cara. Eu conheci todos esses caras, cara, todo esse ecossistema. E aí aconteceu o seguinte, teve uma fatalidade, meu pai, uma outra história muito louca. Meu pai é um espinho de peixe, meu pai quase morreu, e a Olivetti ajudou muito nesse processo e tal. E eu era muito inquieto e tal, e eu queria virar gerente. O meu diretor tinha ido para Alex Mark, sabe aquela coisa corporativa? E eu sucumbi ali na pressão. E aí o pessoal da Bematec, como eu atendia eles, e aquela história de follow-up. Os caras, porra, cara, você é um cara bacana, você faz follow-up. Tá começando a Bematec, você não quer vir para cá?
E aí eu peguei... Na realidade, eu costumo assim... Eu falo que eu tenho mais sorte que juízo. Eu meio que comecei a pegar o começo de quase todas as empresas em algum setor, que nem a Olivetti, estava indo para a área, era uma mega empresa, mas estava indo para a área de tecnologia, automação, eu peguei o início. A própria IBM nessas transições e a Bematec, cara, eu peguei toda a história da IBM, eu te conto a história da Bematec aqui inteirinha, se você quiser. Eu acho que a Bematec, ela pegou aí no comecinho, quando o governo viu que a máquina registradora estava muito fechada, que tinham poucas empresas que conseguiam atender aquilo, a impressora fiscal foi criada um pouco para livrar aí o comércio disso, né? Para ter mais opções no mercado e facilitar a automação comercial, né? Porque, olhando do lado do fisco, era muito caro alguém automatizar, ele não podia obrigar que um mercadinho comprasse uma registradora que era muito cara. Né? E acho que com a impressora fiscal foi o primeiro movimento de intervenção do fisco no segmento ali. Vamos fazer um negócio mais baixo custo que todo mundo pode entrar. E a Bematec conseguiu pegar muito bem esse movimento, né? Cara. Mas, cara, sabe o que eu costumo falar? Quantas outras empresas da época, e quantas marcas, eu vou falar umas que talvez ninguém nem lembra, mas... que eu falo assim, qualquer empresário é a insistência, a persistência e o DNA e o propósito que o cara quer. E a Bematec a gente brincava, né? Que a gente mandava uma impressora e mandava uma perua de técnicos junto. Para ela rodar. Então a galera gostava de problema, né? Assim, Por quê? Porque na época tinha meio uns monopólios de umas grandes empresas, não vou ficar falando o nome, mas os caras, aquela história, tudo nariz empinado, liga lá no, sei lá, nem sei se tinha 0800, o cliente sofria, e a Bematec não, cara, a gente dava as caras. Tá. Né? Isso foi fazendo a diferença. A gente dava as caras. E um bando de louco. Um bando de louco, né? Muita história, né, a Bematec. A Bematec aqui em São Paulo ou já em Curitiba? Não, então, qual o lance? A Bematec, né, não sei se você sabe a história, BE de Betiol, Volney Betiol, MA de Marcel Malchevski, né? E Tec, que era com C só, não tinha o H, de tecnologia. E ela era de Curitiba e a Bematec fabricava Telex, essas coisas todas. O Júlio, é outro louco, o cara, um gênio, assim, comercial. Ele chegou pro Marcel e falou, Marcel, por que você não pega essa placa do Telex, porque o fax vai acabar com o Telex? Põe numa impressora, porque o Júlio era da Meno, fabricava, fornecia os mecanismos. Gavetas, né? Tal. E aí os caras compraram a ideia. Aí começou no Cefet, né? Dentro do Cefet, lá em Curitiba. E aí o Júlio montou a filial São Paulo. Tipo, a mãe dele estendia a roupa lá e o Júlio ligando pros caras, você não quer comprar impressora, né? E aí tinha uma filial. Aí a Bematec já foi crescendo um pouquinho e tal. E tinha uma filial em São Paulo. E o que rolou? Esses processos de M&A, aí foi uma das primeiras coisas que eu comecei a sacar esse lance de M&A, compra. Puta, mano, é difícil ser empresário, precisa de grana, principalmente hardware. Software, às vezes, eu acho que é até um pouco mais fácil no sentido de... Hoje você só paga um cloud e tal. Você começar, é mais barato, um notebook e um cloud. Você montou uma empresa de software. Ou talvez tenha um PCzinho, eu não posso pagar o cloud. Deixa num PC ali, depois você, quando tiver dinheiro, vai pra nuvem. Então, hardware não, cara, você tem que ter grana, que é peça, né, equipamento e tal. Pesquisa, fornecedores no exterior. E aí você tinha mega empresas, tipo IBM, a Procomp, que era Mecaf na época, sei lá, um monte de empresas grandes. E, cara, então tinha que fazer frente. E aí o que aconteceu? O Marcel e o Vone fizeram uma rodada de captação de grana com empresários de Curitiba. Os caras acreditaram na ideia. Aí a Bematec começou... Não foi uma abertura de capital. Eles venderam cotas da empresa. Tipo, para os empresários ali e tal. E falou, galera, pô, tá aqui. E aí o que eu falo que... Aí você já começou a ficar ligado. Olha que legal esse negócio. O cara fez um dinheirão aqui, só numa conversa. Pô, cara, que legal tal. Mas os caras, eles tinham, o Marcel, tanto que o Marcel, ele tem uma empresa de M&A. Um dos maiores caras aí do Brasil, né? Ele se especializou nisso quando ele vendeu a Bematec. E aí, cara, aconteceu tudo isso. Aí começou os lances dos canais. Cara, o lance de distribuidor, não tinha esse lance de distribuidor de automação. A gente falou assim, vamos chamar o A, o B, C, vamos fazer esses caras virarem distribuidores, né? O Luiz Cláudio, que é da ADN Automação, lá do Pernambuco, eu atendi o pai dele na IBM, né? O pai dele foi diretor da IBM, montou uma distribuidora de IBM, produtos IBM.
E era a Systemac, depois virou DN Automação, que hoje eles estão muito também na área de tele. Então, assim, os distribuidores começaram a surgir, que a ScanSource era a antiga CDC, montaram a DN pelo Brasil, e aí começou a criar um ecossistema de distribuidores, revendedores, interventores, né, de lacrar tal. Esses caras ganharam muita grana, né? Muita. O que eu falo, que você estava falando, ele democratizou da registradora para o PDV, né, que era o computador com a impressorinha e tal, mas era complicado. Imagina um cara, mano, você é obrigado. Era top-down, né? Você é obrigado e custa R$5.000 uma impressora. Era caro. Acho que talvez seja isso em valores atuais mesmo, uma impressora fiscal, né? E eu lembro que o fisco dava uma isenção tributária para você poder comprar. Você podia teve vários programas tal, mas no fundo o cara, o lojista entubava com aquilo lá. Ninguém gostava de comprar, né? Imagina, cara, você é obrigado. Vou montar uma loja, ó, cara. Além do mármore, disso, vai ter que gastar mais R$100.000 de automação comercial. A automação comercial começou com o pé esquerdo, se a gente for ver, né? Porque ela não foi uma coisa que o lojista procurou. Pô, eu tô querendo melhorar meu negócio, eu quero vender mais, eu quero deixar as coisas mais práticas. Não, ela foi obrigatória, né? Ó, você vai ter que comprar isso aqui, querendo ou não, vai ter que me apresentar esses controles aqui. E não tinha o lance de os caras falar, vou te vender gestão, nossa, relatório, você vai ter um BI. Não, cara, você é obrigado. A venda também era assim. Né? A venda era meia, né? Eu te resolvo. O cara era coagido, o cara era coagido. Tem essa lei aqui, se você não cumprir, você vai levar uma multa. Aí eu acho que foi melhorando no sentido do contador. Porque o contador virou um aliado. Aí todo mundo foi percebendo isso, as revendas, as fábricas e tal. E aí eu acho que foi criando uns programas de incentivos para contabilidade. Aí o contador já ia com uma linguagem mais, né? Eu vou te ferrar, mas vou te beijar antes, né? Não, e tinha aquela coisa, vamos informatizar a contabilidade aqui, né? Porque ali já tinha o conceito de memória fiscal que você transmitia, né, no fim do mês. Já tinha uma certa automação na transmissão dos impostos ali. Não, cara, era muito louco, porque era os berços, né? Sim. Não, olha que loucura, cara, tinha um berço. Aí um dia perceberam que aquele berço dava pau. E aí, o que eu faço? Acabou, perdeu a impressora. Aí o fisco inventou um segundo berço para você... Lacrava esse, fechava e agora, você tem um berço para poder não perder os R$100.000 que você fez de investimento. Eu lembro que as impressoras tiveram umas 3 ou 4 gerações e sempre por questões de segurança, né? O pessoal achava jeito de hackear a impressora para dar um reset nos impostos, né? Porque a visão do fisco com a impressora fiscal é assim, isso aqui é um cofre. Isso aqui é um cofre que tudo que está passando aqui é tributo, e enquanto ele não está transmitido, não for transmitido para mim, eu não sei o que tem aqui, então ele tem que ser seguro. E o pessoal entendia isso, e tinha gente que fazia uns chunchos lá, alguns softwares. Tinha o famoso moranguinho. Que matava a impressora, né? Zerava ela, né? Como é esse moranguinho? Como assim? Cara, os caras vendiam uma base que fazia lá, não passava por fio, sei lá também, cara. Porque daí assim, os donos dos mercados, os caras que tinham grandes contas, compravam isso aí, e às vezes a automação nem ficava sabendo, grana, né? Não ficava. É que também eu acho que demorou muito para cair a ficha que o cérebro da solução era o software. E também o software, eu vejo, né, tirando os grandes softwares, né, para o mercado corporativo, sei lá, TOTOS, SAP, enfim. Eu acho que demorou para a software house perceber que ela tinha uma força. Que a força não era a impressora fiscal e sim o software, né? Não era o hardware, né? E sim a gestão, né? Demorou, realmente. Tanto que... Então, qual que era o lance da Bematec? O lance da Bematec era o seguinte, era um mercado de automação bancária. Eu acho que assim, teve uma virada de chave na Bematec quando a IBM... Porque tinha isso também, cara. O lance da grife, o lance do pedigree... Quem que era a Bematec, cara? Perto de uma IBM. Perto de uma Zé e tal. Aí, para a IBM, a gente era metido, mas a gente batia na porta de todo mundo. E aí um cara dentro da IBM apostou na Bematec. Um projeto dentro do... Caramba, como é o nome? De um mega banco. Daqui a pouco eu lembro. HSBC. Legal. Então, essas grandes empresas que tinham os contratos. Então, a gente fez o white label, né, o OEM para a IBM,
que era Multibank, né, a marca. Cara, era um rolo, tipo assim, internamente lá, meio que a galera não podia saber que era Bematec. Alguém vendia e vocês estavam não entregando. tinha o logo aí, que foi meio que foi criada essa marca Multibank pra, tipo, achar que era um equipamento da IBM, que não foi a Bematec que forneceu. Mas depois, né, a gente ajudou muito também a IBM nessas questões de automação bancária. E aí a Bematec começou a tropicalizar os blocos, né? Porque o que é um bloco impressor? É o mecanismo que eles faziam um bloco assim de aço e tal, e aí tinha uns presenters que fazia a barriga e cuspia o papel. Cara, tudo isso era uma engenharia ferrada, né? E aí a gente começou também, tinha uma única empresa que tinha meio um monopólio nisso. Aí a gente começou a quebrar esse monopólio, porque os bancos não aceitavam a Bematec. Sim, se fosse vender para Bematec, a IBM tinha que vender e entregar. Não, mas a gente sempre vendia pros integradores, né? Que ganhava as licitações e tal. Pancada, cara, coisa gigante. Tanto que, assim, a nosso departamento lá, eu tinha cota batida de 2 anos para frente. Que já os contratos de fornecimento do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Correio, enfim, né? E aí entrou esse lance dos caras, falou, mas o lance da automação comercial, começou a criar os canais, e aí a Bematec mudou o DNA dela para falar, cara, o meu negócio tanto que chegou uma hora, cara, teve um evento, teve um negócio que eu fiz muito louco na Bematec chamado Balancete Scorecard, que eu falo que o Marcel era muito disruptivo. O lance do Balancete Scorecard, o que era? Assim, as comunicações internas que tinha dentro das grandes empresas, um monte de emaranhado nas caixinhas, e essas consultoria, tinha toda uma metodologia, limpava esses emaranhados, né, deixava mais fluido as comunicações, os processos, ou acabava com os processos e criavam novos, e eram só em multinacional. O Marcel estudou sobre isso, chamou uma consultoria e falou assim, cara, eu nem sei como é, eles falaram que é bom. O cara falou, cara, mas a gente só implanta isso em grandes empresas. Não dá. Aí um cara que era até da consultoria, ele saiu dessa mega consultoria, montou a dele para atender a Bematec. E aí foi onde teve uma decisão da Bematec, falar, cara, vou acabar com essa área bancária e só vou ficar focado em automação. E aí foi que começou as compras, e entrou de novo, eu já comecei a orelha ficar comprando as empresas. As empresas de software também. De software, né? Mas eles ficaram durante muito tempo somente com hardware, né? Só hardware. Daí depois que eles olharam que o software tem a recorrência, tem coisas que um fabricante não tem, né? Eles já estavam mirando. Na real, minha opinião, tá? Nunca ninguém me falou isso. Eu acho que o Marcel, ele já começou a sacar um lance que ele falou assim, cara, não quero vender isso aqui. Eu vou vender esse negócio. Eu vou montar, e aí preciso deixar grande para vender. Aí ele fez uma captação no mercado. Ele fez uma IPO, cara. Ele foi Mas aí ele já estava com bastante software house que ele já tinha comprado, né? Já tinha, Eu acho que ele também fez uma captação um pouquinho antes. Ele começou a comprar. A primeira software house que ele comprou foi o cara, eu esqueci o nome, ficava ali na Pedro Bueno. Eu vou comprar, pagar na pedalada, pagar em vez. Falou, cara, é cash, foi 25 milhões na época, acho que algo assim, para aquela época. E aí começou, né, as compras da Compraram software. Quantas software houses? Mais de 10, né? Eles mais 15. Algumas pequenas, outras grandes. Grandes, vários segmentos, né? E o que eu vejo que foi legal na Bematec foi que a Bematec criou umas revistinhas lá, umas apostilas, e meio que começou a explicar para os revendedores como que era cada departamento, cada revistinha tinha falava assim, hoje essa revista é do segmento de supermercado, essa é de food, essa é de... E aí mostrava o ecossistema ali nas revistas, explicava, e eu acho que isso também foi bem legal para os canais, né? Eu vejo interessante que ela entendeu assim, eu atendo esse cliente aqui e eu preciso dar uma solução completa para ele. Daí ela começou a comprar as empresas de software para vir com a solução completa, mas isso causou no segmento de automação comercial dos desenvolvedores ali, as software houses, causou uma revolta, né? Porque o pessoal se sentiu meio que traído, né? A Bematec durante muito tempo convidava eles para ser parceiros, né? Partner Program, coisa do tipo, eventos, né? Developers, era aquela coisa assim, quase religião que eles tinham ali nos eventos. E de repente eles, agora... Foi uma facada, cara. Agora eu tô concorrendo com você aqui, né? O pessoal se sentiu um pouco traído ali, né? Sim, não. Foi difícil ali, né? Porque eu era dessa área de automação bancária.
Então, isso para mim não respingou no sentido, mas eu tava ali no dia a dia, tinha os executivos que eram dessa área. Claudenir, né, que montou o Luiz. O Luiz. E, foi pancada, foi um burburinho no mercado. Mas sabe o que eu vejo isso que foi legal? Foi aí que surgiu uma Eugene, né, na área de automação, uma Daruma cresceu de uma forma gigantesca. Então, o mercado, né, cara? Foi se ajustando, também, né? E, cara, eu vejo hoje, a mesma coisa falar de, o TEF daqui a pouco vai ser... Cara, não vai ter para todo mundo, o Brasil é muito grande, né? Sim. E aí, cara, talvez para acelerar um pouco e resumir... Aí eu fui para a gente foi para uma área muito de solução e começamos a pegar grandes projetos. Então, pegamos o projeto das lojas da Oi, Brasil Telecom, que virou Oi. Aí eu sempre ajudando ali uns revendedores mais corporativos. Quando você fala solução, não é só hardware, software, entregar um... Isso, um pacote mesmo. E no caso da Oi, a Oi tinha uma solução lá, um software. A Bematec não entrou com nada de software, ainda foi hardware. Mas aí a gente começou a trabalhar muito governo, licitações, Fiocruz, Fundação Fiocruz, a gente ganhou um mega projeto, enfim. E aí foi quando eu assim, meu deadline das empresas é meio que 5 anos eu começo a já ficar, não dá mais. Inquieto. Não dá mais, já cansei, não aguento mais. E aí eu fui, da Bematec eu fui para Eugene. Na real não, né, assim, eu fui para uma empresa de Brasília, que aí foi onde veio minha cabeça assim, falei, cara, eu não quero mais ser CLT, eu quero ter a minha consultoria. E aí eu fui assim, a peso de ouro trabalhar nessa empresa, que era uma empresa ligada ao governo. Eu sempre mexi com o governo, né, na real. Comercialmente falando. Você tinha os contatos, já conhecia tudo. Eu ficava em Brasília 15 dias. Como eu atendia as grandes empresas, IBM, esses caras todos vendia para o governo, eu atendia os hardwares, porque eles montavam soluções e entregavam para o governo. E aí, como eu era ligado às engenharias, eu ia lá nas homologações, então começava a ter contato no Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica. E aí, conclusão, eu cansei, fiquei nessa empresa, captei uma grana legal, falei, para montar minha consultoria. Cara, eu fui para Eugene, aí os caras, na época, cara, né, executivo, cara, sei lá, faz aí uma proposta, 15 pau de salário, 20, Cara, eu fui e falei, não quero ser CLT, R$1.500. Eu fiquei acho que um ano e meio ganhando R$1.500. Por quê? Porque eu já queria montar minha consultoria, ter outras, prestar serviço, só que eu também era muito envolvido nesses mega projetos. Então eu sempre ajudei muito todo mundo. Então eu pegava muitos fabricantes, eu coloquei dentro do correio. Muitos, de leitor, de balança, de tudo, cara. Porque eu tinha as amizades com a galera. Então, cara, todo mundo queria vender pro correio. E não sabia os caminhos. Não tinha esse negócio de portal, cadastramento. Tinha que conhecer relacionamento, tinha que conhecer. Porque tinha muita burocracia, muitos interesses, né? Acontecia muita coisa entre o céu e o inferno. Sim. E então eu levava muita gente. E ganhava uma grana também, né? Eu assinava os contratos, vou te levar pro correio, eu vou ter X%. E aí, conclusão, eu falo, né? Eu peguei também o início da automação comercial da Eugene. O Alcebiades tinha... a Bematec tinha comprado a Ianco, aí veio uma turma boa lá, o Wilson, Alcebiades e tal, pra Bematec, e meio que o Marcel falou, vai lá e compra Eugene. Quando o Alcebiades chegou lá no Eugene, falou, cara, essa empresa aqui é gigante, não é bem ele. Aí ele não é bem assim. Ele se vendeu ali, né? Para montar uma área, porque tinha o Sanches que cuidava, faturava R$200 mil mês. Aí o Alcibiades vendeu um business, falou, cara, vamos vender milhões. O cara da Bematec mandou o Alcibiades comprar o GIM, aí o GIM foi lá e pegou o Alcibiades para ele. Pegou o Alcibiades, né, para ele. Bacana, ele ficou até pouco tempo. Faz 2 anos que ele se aposentou, saiu, né? Então. E ele fez uma baita revolução lá, sim, né? Cara, não, o cara só tinha louco, aí, porque assim, o Alcibiades, nenhum dos caras são bobos, então o que os caras faziam? Contratavam os tubarões de mercado, trouxe o Helder, tinha o Zidói, Vanderlei, que veio da Desmac, lá de trás, porque a gente comprou a Desmac, né, de registradora. O Fabiano, que estava na Tanca, era de produto. O Fernandes também era dessa época. Aí a Eugene comprou a Schalter. Aí vem uma turma da Schalter, o Nelson, que hoje é o cara da automação lá, né? O Nelson Romero? Nelson Romero, ele veio da Schalter. O Leandro Singolani, que é um dos sócios da Postec.
Era um bando de louco ali. O Leandro também trabalhou comigo na Bematec. Então era um bando de cara bom, cara louco, que cada um atendia, os revendedores, os canais e tal. E eu era o cara também de governo, né? Do OIM e governo. E aí um dia eu falei, Alcebiades, quer ser grande e tal? Vamos... Porque já tinha um consultor, que a gente ajudou o cara a montar a consultoria dele, que era o cara era diretor do Banco do Brasil, ele fez uma consultoria. E tinha ali, né? Todo um ecossistema de APIs e tal. Aí eu falei... eu acho que o seu Davi deve estar no túmulo se remoendo. A Eugin não vende mais para governo graças a mim. E aí a gente ganhou o projeto chamado TDS-TCC, Terminal de Senha, Terminal Chamada Cliente, que é o autoatendimento ali que tira a senha, e uns TCC, uns painéis. Quando o cliente tira a senha, ele vai sendo monitorado através dos painéis, tem um software ali que direciona. Cara, é um projeto de, sei lá, 550 milhões. Nossa. Aí a Eugin tomou uns 10 meses sem receber. Putz, tem toda uma arte. 100 milhões sem receber. Enfim, tem lá vender para governo tem isso, né? Tem, cara, é uma arte, né? Você tem que aguentar o caixa ali. Porque... mas foi um projeto muito disruptivo ali também para Eugin. E aí que eu falei, né? Eu fiquei ali quase 1 ano e meio ganhando uma micharia, aí depois eu já ganhei. Aí eu acho que eu acho que eu ganhei ali os maiores. Tudo que é projeto de governo ligado a totem, leitores, né? Esse do Banco do Brasil. E foi legal. E aí tinha uma turma, cara, fantástica, aquela escola. Eu sempre fiquei do lado dos velhões, né? Da molecada ali, e tinha os velhões das antigas. Então, daquele centro de São Paulo ali, cara, a gente conhece tudo que é bar, restaurante, galera, e tinha a galera das antigas ali da Eugin. Então foi uma mega escola, né? Eu peguei bem no começo. Nessa época já tinha Autocom? A feira Autocom? Tinha, tava começando, que era no Frei Caneca, né? Tá, era aqui no Frei Caneca. Era no Frei Caneca. Porque a gente tá na Consolação. Aqui nós estamos pertinho. É bem perto daqui. Era no Frei Caneca, subia as escadas, acho que não tinha nem elevador o Frei Caneca, tinha que subir as escadas, né? Era uns standzinhos pequenininhos, muito louco, né? Nessa época. E como que você foi para a área de software aí? Até chegar então, aí da Eugin eu fui para Daruma. Aí meio que eu repiquei o meu. A Daruma foi a primeira empresa que eu já cheguei com putos status de tipo gerente. Você era um tubarão. Equipe, a Daruma falou, pegamos um tubarão para nós aqui. Eu já fui, né? Aí eu negociei um passe ali pesado mesmo, umas puta cláusula, uma grana. E foi uma surpresa quando eu recebi o meu olerite CLT. Aí eu voltei a ser CLT, né? Ô, Américo, meu diretor, cara, tem uma grana aqui. Ué, sua equipe vendeu, bateu as metas e tal. Aí eu já tinha equipe. Aí tinha o Marcelo Menezes, um monstro de mercado também, um cara excepcional. O Forest, que era meu pai, ele tinha saído da Daruma, voltou. O Claudenir estava lá também? Ou não? O Claudenir também. Showman, aí que é essa história da Bematec, ele começou a trazer os partners ali pra Daruma. Que aí que cara, teve mês que a Daruma foi a primeira empresa em venda. Não falo de sales out, ou de sales in, mas de sales out, né? Porque tinha um sales in é você entuchar o distribuidor. Mandou 10 mil máquinas pro distribuidor. Mas de sales out, de impressora lacrada, a Daruma teve uns 3 meses seguidos que ganhou da Bematec. Caramba. Por causa de todo esse lance. Trabalho que foi feito do Claudenir, daí Marcelo, de toda a equipe ali, os revendedores, os executivos, foi muito legal. Aí que rolou? Logo que eu cheguei na Daruma, passou uns 2-3 meses, fechamos lojas americanas, cara. 6 mil PDV completo, Team Client. Claudenir falou com o cara que inventou o Windows Embedded, tinha que compilar uns lances de DOS lá que não funcionavam mal. Cara, uns loucos... Deram um jeito lá. Deram um jeito e o negócio funcionou. E aí, conclusão, eu cheguei pro Marcelo e falei, puta, Marcelo, acabei de chegar, cara, eu não me sinto vencedor desse projeto que eu colaborei. Ele falou, cara, você entrou com a sorte. Ele contou a história do seu Ricardo Queiroz, o dono das Antes, que uma vez falou que o Marcelo também falou isso pro seu Ricardo, de um projeto lá. O seu Ricardo falou, não, você entrou com a sorte. Mas depois eu me ferrei, cara. Toda segunda-feira, às 6 da manhã, eu tava no aeroporto, eu era o front que tinha que ir lá dar cara pra bater lá na loja americana. Que era um contrato, eu garantia um site, o caramba. E tinha que ir lá, sentar na graxa lá e no dia a dia, né?
E foi muito legal, cara, porque também eu ganhei esse mesmo projeto do Banco do Brasil, aí já tinha uma área de governo lá, não sei o que, ajudei. E aí fez parte de todo esse processo da Daruma também. Né? Americanas nessa época tava tudo bem com ela, né? Tava. A época ainda que não tinha vazado os bilhões, né? E foi muito legal porque teve toda essa história, né? Das impressoras, né? Eu acho assim, a Daruma era uma mega empresa italiana, né? Que era japonesa, que a Itália comprou, né? O Daruma. E a galera que era da Olivetti também tava ali na Daruma, né? O Wellington, o Mário, enfim. O que eu soube que quem quebrou a Daruma foi a Oi, que abriu o Concordata, né? E cara, deixou uma dívida enorme lá. Não sei na real, o que eu vejo? A Daruma tinha uma área de telecom muito forte na Itália. Sim. E pro Brasil eles atendiam, cara, os orelhões, né? Tinha uns produtos muito legal. E aconteceu que também a Daruma em governo, ela ganhou uns mega projetos do MEC, esse do BB, enfim, tinha uma área lá do Mário Alves muito grande, cara, assim, de faturar quase bilhões, assim, uns projeto muito grande. E o governo demora para pagar também. E aí também descapitalizou um pouco. Acho que pode falar isso. A Itália também não era aquele lance de ter uma visão de longo prazo, tal. Sangrava muito no sentido de tirar grana do Brasil. Porque o Brasil estava bem. Não deixava dinheiro em caixa para reinvestimento. Vamos reinvestir. Ou fazer um colchão. E tal, não. Então os italianos tinham ali, né? Não sei como que eram os contratos. Então eu acho que teve muito isso. Aquela visão muito imediatista. Lógico, uma empresa tinha muitos anos de mercado. Cara, e o mercado por si só, né? Tinha que se reinventar ali. A impressora fiscal também já estava meio caindo embaixo, né? Sendo substituída. E aí, o que rolou? Aí eu fiquei ainda 2 anos na Epson, prestei serviço para a Epson. Eu falo, tenho mais sorte que juiz. Tinha um projeto gigante na Daruma, que eu estava tocando no TRT de impressora. A Epson estava querendo começar a fabricar a T20. Esse projeto meio que, lógico, não é só por causa desse projeto. A Epson já iria fabricar, mas ajudou a startar a produção no Brasil da T20. Então você trabalhou com a Epson também, 2 anos. Na época acho que era o Matheus, o Rubinho, né? A Olga, o Rubinho. Falecido Rubinho, né? Falecido, grande. Muito bacana. Tinha uma equipe top lá na Epson. Aí que entra o quê? Eu sempre prestei serviço para a Nonos. A Nonos fabricava os leitores de código de barras, de bancária, era líder nesse segmento. E começou a fabricar as pistolas e tal, e eu sempre prestei serviço para os caras. Todos os distribuidores, 90% dos distribuidores, a Calunga, atendia a Calunga direto, tinha ali E muitos anos, cara. Tanto eu encerrei contrato com eles agora, tipo, quase 20 anos trabalhando com os caras, e encerramos lá, porque não fazia mais sentido, ter muita amizade. Aí que aconteceu? A Daruma, eu acho que assertivamente, teve uma discussão, um estudo para também ter um software. E aí o Claudenir, a galera falou... Tinha vivido aquela coisa de... Tinha vivido e ganhamos muito mercado em função. Falou, não, nós não vamos... Você vê como é tentador para um fabricante, a hora que ele olha a recorrência de software, né? É muito tentador, né? E aí, o que rolou? A Daruma falou, não vão entrar nesse mercado. Só que aí você conhece os Claudenir, a galera. Os caras tinham uma POC, tipo de um microterminal num tablet já. Pensa no microterminal de tecla, tinha ele num tablet. Aí eu acho que eu já tinha passado por um processo de M&A, já tinha. Eu tinha um amigo meu, eu sempre fiz esse lance, sempre, né, ajudei todo mundo e tal, e a galera sempre me procurou. O que eu fiz? Eu peguei a empresa de TI do Santander lá da Espanha, eles queriam entrar no Brasil por causa, era a GetNet ainda, Santander estava comprando a Get. Eu peguei um cara que era a logística da Get e os caras compraram. Aí o cara, cheguei a receber uma grana, mas ele falou, porque tinha uma grana legal, já era um dinheiro de alguns milhões, não era 100 milhões, mas já foi uns milhõezinhos, menos de 10k, mas já foi uns milhões. E eu queria uma grana, ganhei lá uma. Só que também não era muito claro, não fiz contrato antes. O cara queria me dar uma participação. Não, você vai ter 5%. E aí o Canola, né, que é o
o sócio, né, da Nonos, ele me alertou, falou, cara, teve um amigo meu, fez um M&A aí com os chineses foram embora, deixaram 100 milhões. E ele ficou com 5% o cara ficou pra pagar. Aí ele falou, é perigoso. E aí eu falei, cara, fica pela grana, a hora que você quiser também me dar aí alguma coisa. Então foi minha primeira experiência. E aí eu já tava com essa, né, com a abelhinha que me picou, né, o mosquitinho do lance das fusões, compra, venda. E aí eu falei com o Claudenir, Claudenir, você se incomoda, cara, desse projeto aqui, eu descolar um investidor? Não, ele me ajudou muito nas dicas, porque eu era um cara de hardware. Tá. Eu era um cara de hardware. Então eu levei o projeto debaixo do braço pro Canola, né, da Nonos, o pessoal da Nonos. A Nonos tinha o lance do P&D, que igual a Transire tem, né? Sim, tudo que fabrica, todo fabricante 5%, de Manaus pode reverter em pesquisa e desenvolvimento. Qualquer fabricante que tenha PPB no Brasil tem que pegar um instituto credenciado ao governo e você usa lá com P&D. E aí a gente usou o P&D para desenvolver o Touch One, dos primeiros softwares Android do Brasil. Que bacana. A gente fez lá em São José. Ele já nasceu Android, então. Ele nasceu Android e foi minha primeira experiência com software. Eu não sabia como era software Windows, não me interessava por software. Você ficou vidrado quando você viu a coisa rodando num tablet? Não, aí eu me apaixonei. E aí foi uma experiência de empreendedorismo, de empresário. Porque, cara, é o que eu falo. Eu acho, cara, eu consigo fazer leitura de qualquer empresa e falar, cara, tá errado isso, tá? Cara, juro pra você, eu tenho essa facilidade. Mas eu amo vender. Só que foi a primeira experiência de gerir equipe, desenvolvedor, dev e pior, sem conhecer nada. Não, você tinha um skill de dev COBOL lá atrás, mas... Mas o que eu falo qual que foi, eu acho que o grande problema? Cara, não existia nada Android. Exato. Ninguém tinha Drive. Eu tive que homologar o SAT da Urano, que só a Urano tinha Android. Isso era loucura. Detalhe, não comunicava, o tablet tinha que pôr um hub, ou inventar alguma coisa para dar a atenção, né, como é que fala? A energia suficiente para comunicar com o SAT, com a impressora. E aí que eu falo que, cara, a Nonos os caras eram fantásticos. A história da Nonos é assim, a Nonos trouxe uma empresa de laser, daqui a pouco eu lembro o nome, para o Brasil, porque ganhou um projeto no Banco do Brasil, era uma empresa de serviço. E aí começou a fabricar os leitores. Então os caras eram muito bons desse lance de importação e tal. Então o que a gente fez? Trouxe o que hoje todo mundo tem no mercado, esses all-in-one, Android, né? A gente trouxe isso há 11, 12 anos atrás. Caramba. Então a gente resolveu o problema do tablet, que não dava alimentação no SAT, na impressora, dava, mas era sempre dava problema. Dava pau. E a gente trouxe essas máquinas. Pancada, cara. Da China. Da China. Já. Pancada, cara. Trouxe, sei lá, 5 mil máquinas. Sei lá, um monte, cara. Então já tinha a impressora, já tinha a tela, né? E tudo tava começando, cara. Então, assim, só existia o Bema Cash. O Bema Cash, eles vendiam, era uma caixa, né? Chegava pra pessoa, a caixa já com... Eles meio... Mas ele era Windows, né? Não era... Não sei se ele era Android. Não, Android. Nasceu Android. Os caras são... O Marcel era fera. Ele meio blindou o mercado. Ele fez um acordo com a Samsung, porque a Samsung tinha um hub que dava energia. Falou, Samsung, isso aqui só eu comprou tudo, só eu assinou um contrato. A Samsung não olhava esse mercado, era tudo novo. E aí rolou que, cara, a gente trouxe isso e, então só tinha Bema Cash, a Fly 01, que hoje é a web automação, né? PDV legal, mas chamava Fly 01, que a TOTS comprou e depois devolveu, porque tava lá meio no canto, o Garbellini e o Araquém falou, vocês compraram tal, então, mas vocês estão aí no cantinho. Eles compraram uma outra empresa, a Bematec, né? Bema Cash, compraram a Bematec. Falou assim, então me devolve, você está aí no canto, eu quero acelerar essa empresa, né? Então, e tinha a Pingo Box, eram 4 empresas, cara, no mercado, assim. Que tinha essa solução all-in-one, tudo, fazia o cadastro na web, né? No cadastro de produto, né? Aí, cara, nuvem, aí, fora isso, aí você tem que começar a conhecer a AWS também, cara, tudo era novo. A AWS meio que começando, você tinha que, né,
jogar os processos para dentro lá, era uma puta, a gente gastou muito dinheiro para adequar. Ainda talvez o sistema mais usado pela automação era Clipper, se bobear, né, nessa época aí. Clipper, Delphi. Então era muito disruptivo essa solução, né? Cara, e detalhe, eu não sabia o que era isso. E detalhe, aí nos grupos de automação, eu via a galera reclamando de umas coisas, eu não conseguia entender. Por que eu não conseguia entender? Que nem vocês vendem as APIs e tal, então facilita pros caras. Porque qual que é o lance da nuvem, do Android? Cara, já tá tudo ali. Na hora que você subia, o PDV era muito disruptivo. Quer dizer, era disruptivo e às vezes a gente nem tinha tanta ideia o quão disruptivo era. Porque era um login e senha, cara. Sim. Já tava tudo ali, já funcionava a impressora. E não tinha setup, instalação, né? Zero, era na retaguarda. Dava pra mandar a caixinha pro cara e ele abria, ele ligava e funcionava. Cara, e modéstia à parte, cara, não é porque a gente criou Touch One, um toque a gente não conseguia, mas com 2 toques você fazia uma venda. Olha isso. Porque você selecionava o produto e criou um menu, dinheiro, débito, crédito. Dinheiro, 2 toques fazia uma venda. Já fechava a venda e tal. E nós também a gente ganhou um prêmio, melhor PDV sem fio fazendo TEF. Só que era um absurdo, por quê? Porque a gente vendia uma solução por, sei lá, R$300. O hardware, alugava, né? O hardware e o software. E a mensalidade era essa, 300? Algo assim, 299 e tal. E, quer dizer, a revenda vendia, né? A gente já tinha esse conceito de canal. Já tinha canais de revenda. Já tinha. E aí, conclusão. Aí quando a gente ganhou esse prêmio, porque a gente foi tipo um piloto da Zup, que o iFood comprou. Então era o tablet, uma impressora sem fio e tal. Aí eu palestrei lá no Cefaz do Rio, né? E aí eu inverti, né? Eu sempre andava de terno engomadinho. Aí como eu virei software, eu falei, eu vou de polo. Cara, tava todo mundo engomado, eu o único de polo. Eu falei, caramba, cara, eu querendo sair, eu vou ter que voltar pro terno. E aí que entrou o lance que caiu minha ficha, eu falei, aí a gente, tem um cliente querendo, vai implantar. Aí o cara, tem que pagar R$2.000 da VPN, mais 2.500 da licença do TEF. Eu falei, cara, quer vender ou não quer? Um quiosque, né? Um quiosque de shopping que paga R$300 de mensalidade, não vai pagar não isso. Paga isso. Aí que caiu minha ficha, eu falei, opa. Só que esse é o preço, né, de você ser disruptivo. A gente estava muito, você vê, tô falando de 12 anos atrás, o que hoje virou uma febre no mercado, nós já fazíamos. Então é o preço que a gente pagou por ser disruptivo, né, de ser inovador, de Android, não tinha, dava pau pra caramba. E tinha de estar na nuvem. Né? As ferramentas de desenvolvimento não são o que são hoje, né? Os caras de revenda não compravam ideia, cara. Eles ainda queriam o PCzão, impressora fiscal. Eu cheguei, eu tinha uma casa lá do Museu de Ipiranga, tinha uma churrasqueira lá no fundo, cara, bem legal o ambiente que eu tinha uma mesona, cara. E eu falei, chega, cara. Sentei na mesa, montei minhas pastinhas lá, peguei a lista, falei, eu vou ter que fazer desse limão uma limonada. Liguei lá para 5.000 revendas, falei, cara, e tentando, né, conectar, cara, demorou pra virar uma chave pra galera todo mês ter licença. A gente vivia nesse break-even, né, no vermelho. Porque foi feito muito investimento, cara, pra época. Né? Sei lá, hoje você faz um software por 200 contos, sei lá. E entra a conta da nuvem, né? Não, outro detalhe. A gente comprou um caminhão de dinheiro de NFC. A gente usava Migrate. Eu usava DMF da Daruma. O Claudemir lá me ajudou muito. Tinha que usar a CBR, já tinha naquela época. Então, eu nem sabia, cara. Mas eu não estava no Android ainda, não tinha CBR no Android. Cara. E aí a gente ficava na Univap, né? Universidade Vale do Paraíba, junto com a Daruma. Então a gente meio tava quase junto ali com a estrutura, então eu tava em casa, eu também era ex-Daruma, né? E então foi uma puta escola, cara. Bacana. Lógico, eu era comercial, mas aí tinha um gestor de projeto que conhecia. Esse é o problema, o cara conhecia de dev, mas o cara não conhecia de rua. Para saber que um restaurante tinha que a sua praia ali. Mas eu acho que isso é importante para um cara de produto. Sim, o cara tem que sair do escritório, conhecer o ambiente. Tem que até forçar ele a fazer isso, porque senão ele não vai fazer, né? Mas ele tem que ver uma fila de supermercado, o impacto que dá, por causa de uma funcionalidade a mais que ele colocou ali e está gerando aquela fila. Ele tem que conhecer essas dores do
do mercado e como ele vai resolver elas usando tecnologia. Né? E aí, cara, o que rolou nessa época? Então, o break-even ali estava difícil, meio vermelho, foi feito um puta investimento. E vivia essa pressão. Cara, demorou muito para virar uma chave de arrumar revendas que fazia volume de colocar 5 licenças por mês, 2, 10 ou algum projeto. Paralelo a isso, né? Eu sempre fui um cara ali, né, tal. Eu fiz um software da Wizard, né? Na realidade, da escola? Eu indiquei pro pessoal da Mobility Systems. Sei. Na época era o Anderson e o Márcio. Aí o Anderson, sei lá como é que foi, indiquei para presidente da associação, porque eu trabalhei na Multilaser também, que era do grupo Eugene, 9 anos. Também comecei lá na Multilaser, cara. Assim, a Multilaser tinha 4 páginas, né, de produto. Hoje é desse tamanho. É uma das maiores empresas do Brasil de hardware, né, dessas coisas. Então eu peguei tudo isso também, vendendo tablet para educação, tudo ali. Eu vendia também para os integradores, para Positivo, loucura. Eu tinha uma Tucson. Uma vez eu pus um pallet em cima da Tucson com os teclados tudo dentro do carro, cara. E orando pra não chover, porque fui pra Curitiba entregar, porque os caras queriam, eu era esse louco que tinha que cumprir os prazos. Se chover, estragava tudo. Cara, aí por coisa de Deus, cara, os grupos, já tava começando, não, e-mail, mandei, tinha um grupo de e-mail da nossa equipe. Aí mandei, aqui ó, partiu Curitiba. Pô, meu chefe lá, que era meu irmão, ele viu e falou, Gão, você é louco, cara. Vai pra transportadora. Cara, mas tem que chegar lá, não. Se vira, tinha que dar o pulo. Aí tinha um amigo meu que tinha transportadora. Cara, então a gente fazia loucura. Então, o que isso ajudou? Eu peguei o tablet, indiquei pro Anderson, eu vendi os tablets pra Wizard. Só que, cara, o Anderson não dava suporte, eu sempre fui esse cara preocupado em atender. Uhum. Aí eu conheci o Alexandre, que ele era da Daruma, um gênio, que fazia os Team Client da Daruma, fez acho que o SAT da Daruma, impressora fiscal da Daruma, o cara era um gênio, a parte de hardware. Projeto de IBGE, o cara era gênio. Aí ele fez o software, ele meio fez uma engenharia reversa ali do software dos caras. Primeira vez que acho que o Anderson e o Márcio vão saber disso. Estudou, olhou o software. Deu um Ctrl+C, uma engenharia reversa. E a gente fez como se fosse DOS. Já era Android, mas o 0UX. Aí que foi a minha primeira experiência que me ajudou na Touch One com o X. Você falou, isso aqui é importante também. Não, era um lixinho todo branco. Aí o marketing da Wizard, era um puta projeto. O marketing da Wizard fez, cara, umas telas, coisa mais linda. Aí o Alexandre tinha que pôr os ícones, né, os botões. Cara, era um menu, então era Wizard, era um software de ensino. Então foi muito disruptivo. Seu Carlos, se o senhor estiver ouvindo, seu Carlos Wizard, devolve meus tablets, deixei uns 10 tablets com ele lá até hoje. O senhor tá bilionário, né? Sim. Mas brincadeiras à parte, aí o que aconteceu? Cara, a gente colocou 10 mil soluções, mais de 10 mil, cara. Né, soluções disso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comprava os tablets da Multilaser, colocava dentro de um gabinete. Começou gabinete de aço, que era a minha experiência que eu tinha com autoatendimento, que a equipe ali, né, foi o Mori, que é o cara que faz os totens de Eugênio até hoje. No começo eles eram sócios, a gente era tudo sócio. Depois esse gabinete virou acrílico e depois virou PSI. Tipo, montei uma fábrica. Aí montamos, né, cara, um robô que fazia as cargas do software. Bacana. E tinha que gravar os conteúdos nos cartãozinhos. Para você ter uma ideia, a primeira vez que a gente fez uma sala da Wizard, então só para contextualizar a solução, ele era um tablet num gabinete com software e um cartão com os conteúdos educacionais da Wizard. A Wizard no passado dava aula nos aparelhinhos de som, 3 em 1, né? O aluno comprava o CD, punha lá, riscava. Detalhe, pausava e o CD voltava para a faixa. Então nós automatizamos todo esse processo. O aluno conseguia pausar, voltar a faixa. I am, you are. E tudo The book is on the table. Aí a professora escutava, tinha uns plugs, a gente desenvolveu um cabo, então tinha um plugzinho que a professora acompanhava com o aluno. Deixa eu ver se ele tá na faixa certa. Cara, bacana, foi bem muito pensado. Muito louco a ferramenta. E aí a minha ex-mulher até falava,
você era executivo, virou um montadorzinho. Mas, cara, eu já tinha aquilo dentro. Falei, mano, isso aqui tô criando um produto, né? É revolucionário. Né? Virou Não, e ganhava uma grana pesada. Então, assim, a primeira vez que a gente entrou na Wizard, a gente furou mesa, porque era aço e tal. Uhum. Cara, nós demoramos, sei lá, meio dia, cara, pra montar uma sala de 12 tablets. Para você ter uma ideia, eu criei os processos. Uhum. Porque aí também gravava o cartão na hora, copiava na hora, demorava, enfim. Aí eu criei os processos. 8 minutos, cara. Para montar 8 minutos, montar uma sala. Uma nova sala. Ó, me arrepio. Depois de tudo todo depois mundo sabendo o que tem que fazer, né? Tal, não, já vinha pronto, colava. Aí depois tinha a versão de balcão e carteira. Uhum. Cara, na carteira, você tem noção, carteira parafusava tal. Aí comecei a comprar ferramenta. Cheguei a ter 12 funcionários, cara. Legal. E só que aí que isso foi legal? O Alexandre era um gênio. Tinha a Datex, eu prestei serviço para a Datex também, nesses intervalos todos. Depois que eu estava nesse esquema de Touch One, né? Tinha parado de ser funcionário. Era uma empresa búlgara gigantesca, que era líder nesse segmento de impressoras sem fio. A Apple usava, cara, também foi uma puta escola. Aí o Arnando, ele pediu pro Alexandre, monta um software aí de estacionamento. Aí ele falou, putz, cara, eu forneço impressora, eu vou concorrer, que ele vendia pra Carmob, pros caras. Aí dá conflito. Aí o Alexandre tava com o software pronto. Eu falei, Alexandre, vamos pôr no mercado. Aí que entra o lance das loucuras, cara. Montamos, o Alexandre fez o software num feriado. O cara gênio é outra coisa. Gênio. E aí a gente começamos a fazer um monte de software de pesquisa. Aí eu montei uma fábrica de software de pesquisa de satisfação. A gente fez pra TIM. Softwares mais compactos, pequenos, bem focados numa funcionalidade. Aí pelo meu network eu comecei a fazer software de coletor. Cara, eu juro pra você, eu acho que hoje eu ia, mano, sem brincadeira, eu acho que eu ia ser um dos maiores caras do Brasil, cara, porque a gente era muito agressivo, o Alexandre era gênio, a gente tinha os contatos, aí eu virei parceiro da Zebra, da Tamar, sabe, dos caras, eu tinha, né, os network. Aí o software de estacionamento, eu fui pra uma feira, aí foi o disruptivo, aí eu saquei o lance também. Quando eu fui pra feira, todos esses caras, a Nepos, que hoje é a WPS, que é Nepos, que a Estapar, né? Esses caras. Gente, nosso quiosquinho, cara, vinham todos presidentes de empresa ver a nossa solução. Por quê? Porque a gente tinha nuvem. Já tava em nuvem, em Android. E os caras, como que eles faziam? Eles tinham que fazer recolhe no final do dia com pendrive. Caramba. Imagina o custo disso, de uma operação dessa. Não, e tinha aquelas máquinas grandonas com botão, como se lembro, fosse hoje o Android, uma né? registradora. Era uma registradora num gabinete desse tamanho. E custava 30 mil reais. E aí o que acontecia? Em clientes que eles não conseguiam, a conta não fechava, que nem eles pegaram o contrato do Valet do Bradesco. Sei lá, o Bradesco é gigante. Só que tinha lugar que não fechava a conta, porque era muito caro aquilo. Aí eles usavam o ParkBee. Chamava, na realidade, era um outro nome, o software. Era vermelho, azul, lindo, cara. Mas esse não era o software. Não, chamava ParkBee. Não. Ai, caraca. Algo assim. Aí quando eu fui visitar um revendedor, o revendedor falou, mas já existe esse software. Eita. Cara, juro, o Alexandre mudou, aí tinha que criar um nome. Eu falei, Alexandre, vamos aí, esse cara já fechou, vamos embora. Ele, não, era ParkBee, um negócio assim, ParkBee. Aí, putz, era linda a cor do software. Putz, ferrou, tem que criar um nome. Aí ParkBee, né, o Parque das Abelhas. E aí, cara, o software que era todo colorido virou preto e amarelo. Então, cara, aí eu falei, cara, esse negócio aqui é fera. E aí que, cara, aí me arrebentou, cara. Porque a gente já tinha muita solução, já ganhava grana, aquele espírito da garagem, vendo dev, o Alexandre era um gênio. Cara, pra você ter uma ideia, tem impressora até... Você foi abrindo muitas frentes também, sim, né? Sim, várias. E eu não tinha noção disso. Mas era
né, cara, aquele momento, era um momento, eu tinha que aproveitar aquele Chegava bonde. Em cases bacanas e grandes, você falava, vou entrar. Vambora. Deixando esse Alexandre louco, né? Não, cara, isso eu admirava no Alexandre, porque eu era o louco que arrumava os produtos. E coincidentemente, por coisas do destino, eu morava do lado do Museu do Ipiranga. O Alexandre morava do outro lado aqui. Cara, quando eu dava uns 7 minutos, cara, da casa do Alexandre até minha casa de carro. Então, quando eu deixava as coisas, às vezes quando eu chegava em casa, já tinha um zap do Alexandre, já integrou, cara. O Alexandre era muito cara, o cara era gênio, o cara era fera. Onde que ele anda hoje? Olha, então, aí isso que eu ia te contar, cara. Aí foi, mano, acabou comigo, cara, me arrebentou. O Alexandre nunca me ligava. Aquele cara nerd, gênio. O Alexandre nunca me liga, eu que tinha que o tempo todo tá ligando e tal. Cara, aí o Alexandre me liga, cara. Caramba, o Alexandre me ligando, mano. E a ligação, mastigando. O Alexandre tava na Holanda, ó, me arrepio inteiro, cara. O Alexandre tava na Holanda, falou, Algão, você tem 3 meses, mano, pra dar um fim na empresa. Achar comprador, eu vou trabalhar na Booking. Ele foi trabalhar na Booking, programar em Perl. Porra, Perl, tem noção? Sabe Perl? Pérola. Uma linguagem da caverna que os hackers de hoje em dia não conseguem hackear. Ele cuida do cash out, do carrinho de pagamento do Booking lá na Holanda. Bacana. E assim, de repente, ele devia já estar sondando. O Red Hunter achou ele, né? E, cara, aí eu não vou entrar nos méritos. Tinha as questões dele, casamento dele, enfim, que ele separou. Eu acho que ele foi fugir pra Holanda. Não, mas o que ele quis pelo estilo de vida, enfim. Só que eu já vinha num processo de tentar passar o atendimento do Parque Bi para uma empresa. E aí que eu passei eu já tinha passado vendendo, e aí eu passei pelo meu primeiro processo de M&A. Aí eu fiz uma fusão com uma empresa grande da área de pagamento, só que também a gente foi disruptivo porque eu usei a V1 da Sami. Certo. Que é a laranjinha. A rede hoje chama laranjinha. Eu já chamava 12 anos atrás, 10 anos atrás, a laranjinha da Sami de laranjinha. Ela tem impressora, né? Uma tela larga. Né? Isso, né? Era V1. Ela não tem pagamento, né? Essa máquina. Não tinha. Né? E aí, o que rolou? Eu conheci o diretor da Sami da América. E aí o CEO, aí começou todo mundo da Sami me conectar, que eu virei um case. A gente fez barulho. Aí ganhamos prêmio, melhor software de estacionamento, acho que foi no primeiro prêmio AFRAC. Legal. Vários cases, tal, ganhamos melhor software de estacionamento, com os cases. Como é que você fez com a tecnologia aí, já que você perdeu o seu gênio ali? Não, então, aí essa empresa que fez a fusão, aí éramos em 3, o Alexandre ganhava um royalty, e aí tinha uma área de atendimento, e tinha um sócio dev. E eu era o cara do canal. E aí, o que rolou? Aí já tinha esse lance desse mercado de meio de pagamento que tá começando, né? O TEF, essa empresa era um pouco desse setor. Só que, às vezes, o que é ruim, porque para mim foi horrível essa fusão. Morre a sua empresa. Porque você entra lá, os caras esquecem, põe num canto, enfim. Não vou entrar nos pormenores, meio que eu perdi a empresa. Contratualmente, tinha aquelas cláusulas minúsculas. Aquela vontade de fazer. De arregaçar, pegar cliente novo. Pra mim ficou ruim, pro Alexandre ficou bom, porque o Alexandre tinha um... Não fazia muita coisa e ganhava um royalty. Não, ele não fazia nada, mas ele tinha um royalty. Aí eu tinha lá como fundador, cofundador, enfim. Mas ficou de assinar um contrato depois, eu meio perdi a empresa. E ela meio morreu também. Ela não escalou tanto. Só que o que é ruim, vira bom. Eu conheci o Luiz dentro dessa empresa, porque esses caras distribuíam a Saurus. Entendi. Né? E aí, nisso, a Touch One, cara, atendeu a maior rede de açaí do Brasil. Cara, 400 lojas. Aí começou a dar uma equilibrada. Só que a Nonos, cara, era uma empresa muito grande, né? Perto de uma startup, software house. E os caras eram meio inquietos. E a verdade é assim, os caras são meus irmãos, cara, assim, eu dou um cheque em branco pros caras até hoje. Um dos poucos caras de mercado que hoje eu dou um cheque em branco. São meus irmãos que eu confio de olho fechado. Mas eles, acho que assim, não tiveram muita paciência. Esperaram a coisa maturar. Mas não é. E por quê? Porque eles eram caras de hardware.
Fabricante é... E a gente sofria também com dev. Porque da Univap nós fomos pro Instituto Inatel. Certo. E era uma bala, essas coisas eram caras. E a gente não conhecia, cara. Se tivesse algum cara, vocês, galera que manja... E na época eu também ainda estava bem no começo, aprendendo. Hoje eu já consigo gerenciar uma equipe de software, ninguém me enrola hoje. Então, Antes os caras me enrolavam. Os caras vêm, não termina nunca o projeto e vai comendo dinheiro ali, né? Aí o resumo da obra é que aí os caras eram de hardware, eles faturavam os milhões deles. E aí eu conheci o Luiz e eu vivia já sondando. É que eu não tem muito bastidor também. A rede quase levou a Touch One. Né? O Rudolf nem tava lá na rede na época. Ficou na mesa lá do presidente para assinar. Porque a galera da ZUP, o Alessandro Raposo foi presidente da Redcard. Então tinha muita amizade com eles. A ZUP tava ali no processo com o iFood. E ele meio levou lá a Touch One pra rede. Só que a rede comprou a Point, lembra? A Point era tipo um tablet já com... E eu até brinquei, falei, cara, mas leva aí, cara, pra você ele é dinheiro de bala, pô. Eles pagaram 200 milhões na Point, eu acho. O Touch One ia entrar por uns 10, eu já tava ali, né, cara? Eu meter uns 5 no bolso. A gente tentou até uma fusão com uma empresa que hoje é uma das maiores dessa área de Android. Não deu certo por causa de R$5 de atendimento. Dois jacaré bicudo brigando, eu ali no meio, né? E tudo bem. Aí o que aconteceu? Aquela história, eu vivia no mercado, aí o Luiz falou, puta legal, cara, eu quero fazer um Android mas, mano, eu quero você. Não é só Touch, eu quero que você me ajude, pá, eu quero crescer. E o Luiz já estava abocanhando uma galera bacana de mercado. Né? Eu acho que isso que os empresários têm que sacar. Eu até queria falar depois disso mais pra frente. Que fica uma turminha, os mesmos, que fica pulando de empresa, e esses caras ficam atrás do armário e não faz porcaria nenhuma nas empresas. Eu acho que tem que ter um headhunter sacando essas coisas, alguém de consultoria, porque um que é amigo de outro pula numa empresa, você olha o currículo do cara, 6 meses numa empresa, 1 ano, 2, mas só fica ali, cara. Tanto que os caras que são top, esses caras criam empresas, ou vira CEO, diretor, ou vira meio sócio. Criam uma história dentro das empresas. Que nem o Danilo que estava aí da Estônia, os caras criam uma história dentro da empresa. E tem os caras que só enrolam, mano, entendeu? Sim. Então os empresários têm que sacar isso, que às vezes, igual você pega a história do Elder na Control ID, o Elder já é um dinossauro de registradora e tal. Ele fez uma diferença para a Control ID. As empresas têm que aprender a absorver o de melhor dos caras. E o Luiz fez isso, ele contratou, né? Aí ele comprou a Touch One. Oficialmente a verdade é essa. Tinha aí que depois eu acho que talvez vai entrar esse assunto da Saurus, que foi um assunto muito relevante no mercado, que cada pessoa que foi essencial na operação da Saurus, que depois foi vendida para o Safra, teve o seu acordo ali individual. Tá. Né, ali que nem a Touch One foi comprada pela Saurus, mas eu tinha um acordo ali de gaveta, um termo ali, né, meu, do Luiz, assim como outras pessoas que ajudaram a Saurus chegar onde ela chegou, tinham os seus acordos. Certo. Né, não vou entrar no mérito, eu sei, mas cada um tinha os seus ali, né? E aí entrou isso, cara, aí começa a história da Saurus, né? Eu não sei, perguntas que você tem, eu posso entrar nesse assunto. Até desculpa, eu vou falando, cara. Não, daqui a bacana. pouco, meia-noite, nós estamos aqui. Fica à vontade. É bacana conhecer essas histórias de bastidores, assim, né? E dá para entender hoje, até porque você, desde o começo, já teve muito esse background de fusão, aquisição, lidando com grandes contas, né? Eu acho que talvez o pequeno empresário de software que está lá numa cidade do interior, ele não imagina esse mundo, ele nem conhece ninguém, né? Até queria que você desse um conselho para esse cara, assim, porque às vezes eu fui um desses caras, eu ficava lá em Tatuí, atrás da minha escrivaninha, eu tinha um software que eu achava genial, e na minha cabeça eu pensava assim, porra, algum dia alguém vai descobrir que eu tenho esse software e vai vir aqui com uma mala de dinheiro querendo comprar a minha empresa. Mas eu não fazia nada, assim, eu só tinha essa esperança de que isso acontecesse. Nunca vai acontecer isso, né? Então, né, o que eu costumo falar, tem uma metodologia muito conhecida no mundo dos negócios, né, um método chamado TBC.
É um método... TBC. Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira. Cara, assim, primeiro assim, eu respeito muito... que às vezes o cara também, ele não tem culpa. Né? Assim como você falou, eu tava ali dentro de casa... Porque ninguém contou pra ele, ou ensinou, o pai dele, né? Às vezes não ensinou ele, e às vezes o cara só tá repetindo os padrões, né? Que o pai vem de, né, gerações. E às vezes o cara, ele tá numa cidade e ele tá feliz lá na cidade dele. Tá ganhando uma grana boa ali. Tá ganhando a grana dele, porque assim, o que eu falo da minha vida? E como eu trabalhei em multinacionais, tudo que eu trabalhei, tudo que era criado, era uma coisa muito grande, era uma coisa mundial. A IBM, a Epson, Daruma, era um produto que estava na Itália, no Japão, nos Estados Unidos, estava no Brasil. Então, quando o cara criava um produto, ele pensava nível mundial, nível Brasil, escala, tal. Então, eu aprendi assim. Cara, isso aqui... As reuniões na Daruma, a gente brincava lá, tinha as reuniões todo mês, falava, era reunião de reunir. Na reunião do mês seguinte, ninguém fazia as tarefas, né? Brincadeira à parte. Mas, cara, eu quero fazer a impressora híbrida de térmica matricial pro banco. Cara, são quantas mil? Eu fiquei 5 anos na Daruma querendo essa impressora. Nunca fizeram um mock-up. O dia que eu falei pros caras, o dia que eu saí da Daruma, o concorrente vendeu quase 500 mil dessa impressora nos bancos. Se tivessem feito, valia a pena. Eu avisei, né? Então, assim, eu não culpo esse empresário, porque tá tudo bem, ele tá lá na cidadezinha dele, mas um cara... Ele tem sucesso na cidade dele, ele tem sucesso. E tá tudo bem, o que eu falo, o que eu falava, putz, eu sempre queria dominar o mundo, o Pink e o cérebro, né? Domina, eu quero dominar o mundo. Mas eu aprendi com muita dor que se eu dominar o meu bairro... Já é legal pra caramba, ainda mais aqui em São Paulo. Se você dominar o Brás, cara você é o rei do Brás, né? Então eu não culpo esse cara, tá tudo bem se ele tá lá, mas se o cara tem uma visão, a verdade é uma só, qual que é o propósito do cara? O que ele quer pra software house dele, pra empresa dele? Então o cara realmente tira a bunda da cadeira, vai se alimentar, né, de informações, vai estudar... Ou se é um cara que tem uma condição melhor, a empresa dele é próspera, paga uma mentoria. Hoje tem um monte de cara bom aí no mercado. A verdade é essa, né? O mercado vem se desenhando. Eu acho que até nisso eles relutam. Contratar um consultor externo, um cara... Acha que é custo. E não é investimento. Vou gastar uma grana aqui, esse cara vai ficar sabendo tudo da minha operação, depois ele leva para alguém. Para isso existe NDA, cara. Né? Existe advogado, existe documento. O recado, assim, as coisas não vão acontecer sozinhas, né? Se o cara ficar sentado na cadeira dele... Tira a bunda da cadeira. Vai, porque o mercado tem muita oportunidade, né? Tem muita... olhando para a ótica do investidor, acho que chega muita proposta na mesa dele ali. Ele vai... Até isso que eu queria te perguntar, da ótica do investidor, assim, como que ele joga os papéis para cima? Puta, essa empresa aqui tá legal. E essa aqui vai lá para baixo porque ela tem algumas coisas que eu não gosto. Cara, eu vejo... na real, existem vários tipos de investidores, né? Eu vejo assim, empresas maiores que tá aí no mercado, tem um mega faturamento, ele vai atrás do cara que já tem faturamento e tem o mercado. Ele quer a carteira, principalmente. Ele quer literalmente a carteira. E às vezes ele faz até um phase out no CEO, no fundador, nos sócios, até na tecnologia, já vê, seja software ou qualquer outra coisa, de, né, fazer uma transição, etc. Mas a maioria dos caras também querem saber da atitude, né, do empresário ali, qual que é o DNA do cara, né, qual que é o propósito. Quer comprar o talento dele para... Comprar literalmente o talento. E isso pesa ali na hora da grana, né, do M&A, do estudo, né, do talento do cara, o que o cara quer. E lógico, e a tecnologia que ele tem. Se hoje eu tivesse a bateria para pôr em cima de uma casa que durasse um ano, no mínimo um ano em cima de uma casa, o Elon Musk já estava mandando um zap, né? Então o que a pessoa tem, né? E para onde ela quer chegar, né? E os caras vêem muito esse DNA, esse valor, né? Isso aí também. Com entrevistas, eles conhecem a pessoa, vão lá
olhar a empresa dele, como é que tá. Esse é um outro detalhe que também é o que você estava falando. Porque acontece muito isso, o cara vai lá, tem um cara de software, tem um baita software legal, uma carteira, enfim. Aí o cara, ele é reticente. Cara, você vai descobrir aqui o meu segredo. É que hoje em dia eu acho que não tem mais segredo, né? As coisas estão tudo muito iguais. O que vai diferenciar, eu acho que são outros fatores. Mas, e aí o cara não quer abrir a empresa para o cara realmente fazer uma auditoria, ver se realmente é aquilo tudo, porque dá muita coisa na água, né? Sim, muita gente compra empresas ou negócios ou ideias que morrem, né? O cara perde a grana ali, né? Ou vira o Danilo, eu assisti o podcast dele lá da Stone. Às vezes a solução dele ali, para aquele momento, perde o sentido e vai fazer sentido em outro momento, ou ele já vira outras coisas e vai usar a expertise do cara para outras coisas. Então tem muito isso, o executivo mesmo ali, né? O cara que criou, etc, né? Tem valor. Agora, o que é no-go? Ou afasta o investidor, por exemplo, sonegação de imposto, ou problema trabalhistas, coisas assim, problemas na empresa, ou esqueleto no armário, eles olham para isso e tem alguma coisa que ele fala, cara, esquece essa empresa aqui, nós vamos herdar confusão se a gente comprar eles. Não, literalmente. Eu vejo que hoje, olha, cara, empresas de software, elas são muito informais. Tá. Cara, porque hoje você manda um boleto para revenda ou para o cliente pagar, aí vai da sua consciência, emite ou não a nota. Faz um Pix aqui no nome do tio. Faz ali. Cara, eu conheço, tem software house aí que o cara tem 5 empresas no Simples. Né? Porra, peraí, o cara mexe com tecnologia, mexe com software e o cara não acordou que se ele tá no lucro real presumido, entrada, saída, débito, crédito, ele paga menos imposto se ele tiver no Simples. Que essas 5 empresas no Simples. Agora com a reforma tributária, enfim. Então, o que eu acho que é um no-go é quando o cara realmente ele é muito irregular, informal, ou realmente tem uns esqueletos no armário, ou, sei lá, caixa 2. Que tudo isso um due diligence pega, né? Quando eles pega. colocam os advogados, os contabilistas para analizar tudo ali. Os caras têm especialista, né? E pega. E, cara, não adianta querer esconder. E, apesar que, assim, o que eu admiro, eu acho que, assim, hoje os especialistas, os caras, né, de M&A, eles têm lá os funcionários, a galera, advogado, enfim. O cara já chega e fala, irmão, papo reto. Conta tudo, porque senão nós vamos pegar. Se a gente pegar mentira, a gente vai... Se você mentiu numa coisinha aqui, você vai mentir no resto, né? Vai, então, que nem o Jorge, eu entrevistei o Jorge, eu tinha um podcast lá, entrevistei o Jorge e o Jorge falou isso também. Ele falou, cara, se eu tenho um funcionário que eu descubro que ele trai a esposa, eu mando embora. Porque se o cara trai a esposa, o cara vai me trair. Sim. Então é muito sobre isso. Você pega história, acho que do... Não sei se não é do Thales Gomes, não, da WhatsApp, Flávio Augusto. Flávio Augusto. Ele teve até ele mesmo, com investidor, ele teve, né, uma disruptura do cara, falou, conta tudo. E caras que hoje é até sócio dele, ele teve um estresse lá no começo, que o cara meio trabalhava para ele, e ele falou, cara, joga limpo, e você tá junto comigo, você não vai me trair, sabe, esse tipo de coisa. Porque assim, vai ter contrato, mas antes você tem que ter um trato, né? Cara, uma relação de confiança. O que eu falo, o melhor contrato, cara, que eu devo ter uns 1000 contratos lá no meu drive. Eu acho que o melhor contrato é aquele que você não precisa acionar. Né? É o contrato que você não precisa acionar, você concorda? Cara, a Monos, cara, eu trabalhei 20 anos com os caras. Eu tinha lá um contrato com os caras, nunca... Agora, recente, eu tive que fazer um distrato, recebi até uma grana... Mas o contrato bom é aquele que você não precisa acionar, né? E transparência, cara. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é a transparência, jogar aberto, mostrar mesmo... Porque o cara pode analisar, porra, cara, eu acho que vocês são bons. E pode até fazer uma mentoria, falar, cara, putz, isso aqui tá errado, putz, você é bom pra caramba nisso. Você fez a telinha azul aqui, cor de rosa, verde. Putz, cara, mas... nisso aqui nós vamos te moldar, né? Ou você nem vai cuidar mais disso, eu vou pôr uma pessoa... Eles entram com a equipe deles, né? Eles adequam, então por isso que eu acho que é jogar aberto. Né? Porque tem valor, se o investidor tá buscando,
ele tem um interesse em alguma coisa ele ali. Ele está vendo né? alguma coisa interessante ali, né? Ele sabe que não vai vir tudo bonitinho, senão aquela empresa nem ia querer vender, né? O Vampeta, os caras contam um monte de história. Cara, na seleção brasileira, quando o Brasil foi campeão, era o cara que tomava cachaça, o que ia pras bagunças, o crente, né? Então, é o equilíbrio ali, né, cara? É bem por aí, né? Bacana. Eu escutei uma vez também do Gilberto Rodrigues, presidente, fundador do Grupo Transir aqui, ele falou assim, todo contrato foi feito para ser quebrado. Eu falei, como assim, cara? Não tem cláusula de saída? Todo contrato não tem cláusula de saída? Então, se o cara quiser exercer ela, ele exerce. Então, muito antes você tem que ter um trato, você tem que ter um combinado, o famoso fio do bigode ali, né? Porque o contrato não vai dar a garantia de que aquilo vai durar para sempre, né? Mas você acha que a IA pode causar uma revolução, ou já está causando uma revolução